Hoje nós teremos então a presença do nosso irmão Luiz Alberto, do Viamão, da Sociedade Espírita André Luiz, com o tema Justiça Divina. Boa noite. A justiça divina é algo assim muito sério. E nós, graças à bondade desse Ser Supremo, hoje nós já podemos compreendê-la já um pouquinho mais. Porque a humanidade ao longo de milhares de anos tem se defrontado com tragédias, com acidentes, com doenças. E nós, infelizmente, a doutrina espírita tem, aqui na Terra, este ano completou 156 anos. Então, quer dizer, é uma doutrina nova aqui na Terra. A doutrina cristã tem cerca de 2000 anos. A doutrina cristã foram as ideias, os ensinos de Jesus Cristo, que constam do Evangelho, ou dos Evangelhos, que foram bastantemente adulterados, foram trocadas palavras, frases, acrescentados, chamamos de interpolação, que ao longo dos séculos a igreja dominante, ela fez algumas alterações ali, para puxar a brasa para o seu lado. Vocês sabem que a igreja, não vou falar mal das religiões, mas infelizmente a igreja católica está aí. E não pode se esconder atrás da peneira. E nós já fomos também participantes da igreja católica, não agora nessa encarnação, mas em outras encarnações. Então eu vou falar mal de mim mesmo. Porque, então, a igreja ela buscou, lá pelas tantas, tudo começou lá, em 300 e poucos depois de Cristo, que eles criaram os tais de bispos. Então, as pessoas começaram a ser denominadas de bispos, e eles começaram a disputar entre eles o poder. E ele se aproximou. Quando o imperador Constantino oficializou o cristianismo, então a igreja ficou ao lado do poder, de mãos dadas com o poder, abraçada com o poder. E o que deu ali em seguida? Aconteceu o quê? Por exemplo, os bispos de Roma, que moravam em Roma, começaram a se sentir mais importantes do que os outros bispos de outras cidades. E aí começou, o nariz começou a ficar mais em pé, mais alto, o poder junto com o imperador e tudo mais. Então, quer dizer, ali começou a decadência da igreja, cujo chefe mora lá em Roma. Ali começou. Porque as ideias de Jesus Cristo foram sendo afastadas. Então, você sabe, não sei se vocês conhecem Jesus Cristo como nós conhecemos no Espiritismo. Porque nós, no Espiritismo, temos muitas informações a respeito de Jesus que as demais religiões não têm, não sabem. Agora, não quer dizer que nós sejamos privilegiados, não é isso. Não é isso. O Espiritismo está aqui, a porta aberta ali para quem quiser entrar. Não é?
Os livros espíritas, eu gosto sempre de ter os livros espíritas na mesa para mim mostrar para as pessoas, mas hoje eu não trouxe. Mas os livros espíritas estão à disposição de todas as pessoas. Existe uma rádio na internet, a radiomundespírita.com, né? A rádio que vocês receberam um papelzinho aí na entrada, essa rádio, ela distribui os livros espíritas para que todos tenham, quem quiser, conhecer o espiritismo. Então, à medida que a gente vai adentrando ao espiritismo, nós vamos conhecendo. Então, existem muitas informações em livros, né? Porque você sabe que os espíritos mandam para nós, além de conversar conosco nas salinhas ali, né? Muitos espíritos, nós conversamos com, né, vários níveis de espíritos. Tá? E vários espíritos de nível mais alto, né, que estão comprometidos com Jesus Cristo, por exemplo, né, eles estão mandando psicografias, livros, milhares de livros. Nós temos no Brasil, por exemplo, né, milhares de livros maravilhosos. Então, esses livros não estão ao alcance só de nós, espíritas. Qualquer um pode ir lá na livraria e comprá-los. Não é? Então, por isso que eu digo, a doutrina espírita veio para todos. Não veio para separar, não, aqui, nós estamos aqui, vocês lá. Não é para isso. Né? Existe uma separação natural de religiões, porque se nós trouxéssemos outros representantes de outras religiões aqui, eles iriam tentar me desmentir. Não é? Eles iriam tentar, não. É pecado falar com os mortos, é pecado isso, pecado aquilo. Né? Eles iam botar um monte de minhoca, então eu prefiro que eles fiquem lá. Nós não podemos, por enquanto, convivermos tão proximamente. Por causa das nossas ideias. As ideias espíritas estão abertas a todos. Agora, eles não querem adotá-las. Porque, sem querer ofendê-los, eles não querem sair da ignorância. Não é? Quem desconhece é ignorante. Não é verdade? Ignora o que seja isto. Né? É ignorante, ignora. Mas então a doutrina espírita está mostrando quem é Jesus há muito tempo. E este Jesus, ele coordena aqui o nosso planeta há milhares de anos, e as ideias dele foram deturpadas ao longo desses séculos. Tanto é que vocês lembram, né? Lembram que a igreja dominante, ela fez guerras contra os árabes na Palestina. A igreja, vocês lembram? Quem já leu, quem já estudou, espero que as escolas estejam ensinando também, né? As 8 cruzadas que ocorreram durante vários séculos. O que eram as cruzadas? Alguns reis da Europa juntavam as pessoas na marra, os jovens, e levavam para guerrear contra os árabes. Porque os árabes haviam invadido a Palestina e a igreja dita católica, né? Ela entendia que aquele pedaço lá era dela, era Jesus Cristo tinha dado lá e Jesus Cristo era dela. Então, aí o que o pessoal lá da Espanha, da França, de Portugal, da Inglaterra, o que eles faziam? Eles iam lá para a Palestina para guerrear contra os árabes, para tirá-los de lá. Aí pegavam as mulheres dos árabes, as filhas dos árabes, e faziam tudo que nós estamos imaginando. E depois as matavam.
a história, se nós quisermos pesquisar, basta abrir os livros. E os livros espíritas são, por excelência, a verdade, né, dos bons espíritos, dos espíritos mais iluminados que nós temos aqui na Terra. Então, são altamente confiáveis. É lógico que existem alguns livros aí que não são espíritas, que são vendidos em livrarias, etc., que infelizmente estão misturados com os livros espíritas, né? Infelizmente tem isso também. Mas nós, que já temos uma certa experiência, né, muitas vezes podemos até recomendar, né, os livros muito bons, maravilhosos, né, que foram, não lembro agora do nome dos médiuns, mas eu me fixo mais nos espíritos, né? Humberto de Campos, maravilhoso, né? O Hilário Silva, maravilhoso, o espírito Públio, né? E assim, vários espíritos, Dr. Bezerra de Menezes, e tantos outros aí que nós temos, Joana de Anjos, né, famosa também, mas eles têm escrito aqui aos milhares para nós aqui na Terra, para que nós vejamos, então, tudo, como andou e como deverá andar, e como deve andar, né? Basta que nós abramos os nossos olhos, né? Ou tenhamos olhos de ver, né? Como disse Jesus, né? Por quê? Então, a partir daquilo que eu disse, né, nos primeiros séculos aí, 300 anos depois, foi deturpando com as ideias do Cristo. Deturpado, e aí assim, ó, quem é que é o chefe lá daquela igreja? Ah, tá, é um senhor assim assado, que veste umas roupas caríssimas, né, e deita em berço de ouro, e dinheiro. E quem era Jesus Cristo? Né? Ah, um simples filho de um carpinteiro, né, que não tinha onde inclinar a cabeça, né, onde encostar a cabeça, não tinha. Então ali começou, tá? Poder, dinheiro. Daí, lógico, né? Poder, dinheiro, né? Tudo vai para um outro lado. Agora, humildade, amor ao próximo, simplicidade, era o caminho de Jesus, né? Os ensinos de Jesus. E então, por isso que as religiões, essas religiões famosas aí, falharam e faliram. Né? Mas antes disso, Jesus já tinha dito lá, né? Basta que nós leiamos no Evangelho, porque eles não conseguiram destruir com todo o Evangelho. Eles não tiveram capacidade. Apesar das interpolações, sabe? De tudo que eles fizeram assim, ó, para pagar, não, isso aqui não pode dizer, isso aqui não, nós não queremos. Porque é uma luta das trevas contra a luz. Uma luta das trevas contra a luz, a vida inteira. Né? Nós estamos aqui lutando com as trevas. Todos nós. O que são as trevas? As trevas são as pessoas desencarnadas e encarnadas que querem manter as pessoas longe da verdade. Sabe? Então, no mundo espiritual, existem grupos de pessoas inteligentes, né, que lutam para manter a ignorância do povo, por exemplo. Né? Gostam de violência, gostam de explorar os ignorantes. Né? Eles gostam dessas coisas. E eles estão, inclusive, eles reencarnam também. Né? Eles dirigem lá as reencarnações, inclusive, para certas religiões, para tomar o poder de certos países, etc. E tudo. E Deus permite que isso aconteça. Né? Aí que vem a justiça divina. A sabedoria divina é algo fantástico. Né? Porque nós convivemos com os espíritos, porque eles são nossos irmãos. Nós todos somos irmãos. Né? Os maldosos, né? Aquilo que nós chamamos de obsessores. Tem um obsessor aqui, às vezes nós é que estamos incomodando os espíritos, e aí dizemos, tem um obsessor me incomodando, vai lá na casa do espírito tomar um passe. Né? Muitas vezes é bobagem isso, né? As pessoas não conhecem a doutrina espírita. Né? Porque dizem isso. Mas na verdade, assim, nós todos somos irmãos.
E Deus, na sua sabedoria, colocou assim, esses 20 e tantos bilhões de espíritos que tem aqui na nossa volta, 24, 25 bilhões, que estão na nossa volta aqui, convivendo conosco, pertence à Terra. Nós não somos melhores que ninguém. Tá? Nós não somos. Então nós todos somos semelhantes. Estamos no mesmo barco, né? Ou no mesmo planeta, né? Então, nós estamos aqui convivendo com as pessoas. Então, por isso que o Criador permite que os espíritos interfiram nas nossas vidas. Por quê? Faz parte da justiça divina que nós convivamos com todos os níveis. Faz parte. É por isso que eu digo assim, a gente não pode, não, sabe, eu sou um espírita, eu estou bonitinho, eu não posso, sabe, não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona. Se eu sou espírita, por exemplo, aqui dentro da casa, espírita, eu tenho que ser espírita lá fora também. Lá que é o teste. Aqui dentro da casa espírita todo mundo fica bonitinho. Né? E o que eu quero dizer que nós, então, sofremos as interferências, né? Isso vocês podem olhar no livro dos Espíritos, né? Quando Allan Kardec perguntou para eles, né, se havia alguma influência do mundo espiritual aqui nas pessoas. Ele disse, muito mais do que tu imaginas. São eles que vos dirigem, muitas vezes. Né? Então, quer dizer, né, é algo, né, que Deus colocou para nós. Colocou para nós porque, assim, nós temos como aprender alguma coisa. Né? Se nós fôssemos lá para a Ilha da Fantasia, em Brasília, quer dizer, não vou para Brasília, que é muito duro Brasília, eu prefiro o Caribe. Né? Se nós fôssemos para uma ilha no Caribe, naquela bonitinha lá, né, debaixo de um coqueirinho, tomando aguinha de coco, né, que é uma ótima ideia, né? Mas se nós fôssemos para lá, a gente não ia ter como, né, se todo mundo fosse bonzinho, santinho aqui, né, a gente não ia ter como evoluir. Nós não iríamos ter, porque todos nós somos criados simples e ignorantes. E é preciso que nós reencarnemos, renasçamos, sabe? E adquiramos experiência, né? Que isso é possível quando a gente está vestido de carne e osso. Isso tudo não fui eu que inventei, né? Lógico, né? Eu estou dizendo algo que é uma realidade, a realidade divina. A realidade de Deus, criar as criaturas, né, que entram num corpo, e esse corpo cresce, fica adulto, trabalha, aprende, né, e volta para o mundo espiritual. Por isso que a gente não tem que ficar chorando quando morre alguém. Né? As pessoas muitas vezes acham, mas o Luiz Alberto é muito duro, muito... Não! Nós teremos que chegar num ponto, ou já deveríamos ter chegado, né, de compreender essa questão, que nós somos uma energia, um espírito, né, que ele está temporariamente dentro de uma caixa, né, uma caixa de carne e osso. E carne e osso se esbudega, né? Bate as botas, né? Carne e osso. Então, doença de tudo que é tipo, nós passamos. Mas nós ficamos mais doentes pelos excessos. A doença sempre é um resultado de algum excesso cometido. Nós temos uma série de problemas quando a gente come salgadinho demais, né? Quando a gente toma, hoje é uma noite boa para tomar um vinho. E principalmente quem está com as mãos geladas.
Mas quando a gente bebe demais alcoólicos, né, e a gente tem pessoas que conseguem entrar dentro da garrafa, né? Então, quando as pessoas ficam dependentes do álcool, né, aí o que acontece? É doença. Né? Aí é excesso. Que não é pecado a gente tomar um cálice de vinho. Eu tenho um cálice desse tamanho assim, né, que dá para fazer assim com vinho. Né? Então, o que o médico recomenda, né, tomar uma dose de vinho no almoço e na janta. Né? Então, o meu cálice é desse tamanho assim. Mas então, um cálice moderado, né, de vinho, até recomendado hoje pelos médicos. Coisa boa, né? Quem gosta, né, aplaude os médicos. Mas então, o álcool em demasia faz mal para a saúde, né? A comida. Então toda vez que a gente come um pouquinho demais, a gente sai, quer um chazinho, né? Chá de Marcelo, então é uma maravilha. Então a gente vê que isso aí houve excesso. A própria justiça divina já está aí. Sabe? Já pune no excesso. Comeu demais, né? Aí dá aquele mal-estar. Né? Bebeu demais. Então assim vai, né? Quando a gente, digamos assim, é um mau filho, né? Não vou falar de ser mau pai porque eu né? Já estou para lá de Bagdá, mas quando a gente é um mau filho, depois a gente vai ter filhos ingratos. Né? Então, quer dizer, quando a gente tem riqueza, tem recursos e usa mal, né? tem rico que guarda tudo, né? E senta em cima do tesouro ainda. Né? Isso se chama avareza, né? Chama-se avareza. A pessoa fica miserável. Tem até pobre miserável também, né? Tem até pobre miserável. Né? Eu conheço a história de um mendigo que ficava lá na porta de uma igreja lá e ele pegava lá, ele ficava lá com uma perna lá, deixava a perna sempre doente, assim, não, sabe? Batia na perna, ficava mais doente ainda, para todo mundo olhar para ele e, coitadinho, aí puxava uns pila e dava para ele. Né? Então o cara viveu a vida inteira assim, né? E aí depois, quando ele desencarnou, ele estava comentando, né, com o sacerdote da igreja, que também estava desencarnado, e depois o senhor desviava o dinheiro da sacristia e eu deixei tudo debaixo da minha cama. O que adianta ser pobre e avaro? Pobre, né, miserável, assim, nesse ponto. Não adianta nada, né? Não adiantou nada. Passar a vida inteira pegando dinheiro dos outros e não fazer nada com o dinheiro também. Sem trabalhar, pior ainda, né? Então a pessoa que foi preguiçosa por uma encarnação, né, na próxima encarnação ela vai ser forçada a trabalhar. E vai pegar o pior serviço. Vai carregar, sabe? Coisa pesada, vai fazer serviço duro. Né? Porque a justiça divina determina que nós assim façamos. Né? Então nós já estamos na fase de escolhermos as provas. Né? Então a gente vê assim, o Allan Kardec ensina nos seus livros, né, notadamente no Evangelho segundo o Espiritismo, que existem duas causas principais do sofrimento humano, né? Que é a causa, tem assim uma causa atual, sofrimento, comer demais aquela feijoada, né? Faz mal, beber demais, né? E estoura o fígado, são causas atuais, né? Brigar com as pessoas, né? Sempre se encolerizar com as pessoas, que raiva que eu tenho de ti, aquela coisa assim, xingar a pessoa e fazer uma série de coisas assim. Causas atuais, né, que fazem mal para a gente e também fazem com que a pessoa seja responsável pelos seus atos. Né? As pessoas discutem, porque não sei o que, papai de repente puxa o revólver, pá! Né? E aí, o que acontece? Responsabilidade, né?
responsabilidade muito grande. Quando a gente age com violência, né, e massacra outra pessoa, por exemplo. Né? Então, as causas atuais que fazem com que a pessoa adquira um compromisso com Deus. Por quê? Deus colocou, aliás, leis universais para todo mundo. Então, a justiça dele funciona assim. Né? Funciona de uma maneira, né, que nós mesmos teremos que... nós nos punimos com o arrependimento, né? Por que eu fiz isso? Sabe, daquela coisa da gente, assim, quando a gente se arrepende de alguma coisa, né? Então, não sei se vocês já se arrependeram uma vez na vida, mas eu já. E a gente fica, por que eu fiz isso? Então aí depois assim, ó, aquilo faz um mal pra gente, então a gente fica lá, até enquanto a gente não resolve aquilo, a gente não fica em paz. E quando a gente tem que reparar, a gente depois fica preocupado, né? Aí vem a expiação. E depois a gente tem que reparar os danos causados. Então, nós passamos, ou aqui na Terra, nós passamos maus pedaços, ou no mundo espiritual. Nós passamos maus pedaços. E lá no mundo espiritual, nós planejamos o retorno, aqui para reencarnar, e aí nós temos que ver direitinho, é tudo estudado. Os espíritos mais elevados constroem inclusive um mapinha do nosso corpo. O seu Luiz Alberto gostava de tomar o vinho naquele cálice grande, né? Ele estragou o fígado dele. Então, né, agora ele vai vir com um problema no fígado. Ele faz o desenho da pessoa lá, né? O fígado dele vai ficar assim, ó, tinindo, né? De ruim. E aí, nunca vou poder, na próxima encarnação, nunca vou poder botar um gole, nem porque chegar perto, eu vou tomar o outro veneno, aquele que é escuro também, né? Que vem em garrafas de 2 litros. Bom, então, só vou poder tomar refrigerante. Quantas pessoas tem aí? Tem pessoas que usaram demais o sexo, né? Homens, por exemplo. Usaram demais o sexo, abusaram demais do sexo. Aí tem um percentual de homens por aí, que dizem que é em torno de 10%, que não funcionam. Não é? Pergunta para qualquer médico, urologista lá, etc. lá. Tem um percentual de homens que não funcionam. Né? Tem mulheres, agora lá de vocês, tem mulheres que não conseguem ter filhos. Né? Por quê? Né? Porque cometeram inúmeros abortos em outras encarnações, aí depois vem com um problema e não gera filho. Né? É lógico que todas as responsabilidades tem que arcar com a reparação. Todos que se envolveram, a mulher médica, o homem médico, né, que se envolveu em aborto, né, sei lá quem, né, a pessoa, né, o namorado que não quis assumir, ele empurra a namorada lá para fazer o aborto, tá? Tem caso de um monte, né? Então, também é responsável. Então, cada um tem. Então, na vida, nós temos assim vários problemas de saúde nas pessoas. Quantas pessoas depressivas que nós temos hoje? Já está na moda, né? Quantas pessoas bipolares, né? E depressivas e débeis mentais que tem nas clínicas por aí? Tudo tem um motivo. Se não foi nessa vida, foi em vidas anteriores. Tá? Então, o Allan Kardec coloca lá, né, no Evangelho que causas atuais e causas anteriores, né, que são os motivos dos nossos sofrimentos. Então, por isso que a doutrina espírita é maravilhosa por nos mostrar a realidade. Agora, vocês vão dar uma voltinha na esquina aí, ver se vocês acham algum lugar que vai dizer isso para vocês. Tá?
Batam nas portas das igrejas aí, todas que vocês conhecerem, né, daqui até lá, até Roma. Né, você não vão encontrar em lugar nenhum, a não ser nos livros espíritas, nas casas espíritas, essa informação. E muito mais, né? E nós não temos muito tempo. Né? Então vejam que eu estava olhando um livro do Gerson Pereira, né, sobre aqui se faz, aqui se repara. Né? É uma verdade. É uma verdade. Não completa, mas é uma verdade. Aqui se faz, aqui se repara. Então ele traz exemplos lá, né, das pessoas, por exemplo, em 1769, se não me engano, uma senhora lá, ela era Maria Kleber, ela tinha uma prima que estava de olho no noivo dela. Aí ela pegou, ela morava numa fazenda, daí ela convidou a prima para passear de cavalo, onde ela sabia que tinha abelhas muito furiosas. Então ela foi indo, né, passeando com a prima, né? Pocotó, né? E aí lá pelas tantas, ela pegou uma arma que ela tinha e atirou nas patas do cavalo, e o cavalo jogou a menina para o chão, né? E ela espantou as abelhas, né, com aquilo, e ela picou, né? Não foi a mula, mas o cavalo, né? Ela saiu dali correndo e as abelhas vieram e atacaram a moça. E ela passou como santinha, né? Tinha escapado de uma tragédia. E, na verdade, né, ela provocou o crime. Ela foi a mentora, né, criminosa do fato. E, então, ela... Aí ninguém desconfiou que ela tinha feito aquilo. Ninguém soube. Mas, será que ninguém soube? Né? Alguém soube. Como dizem, né? Tem até um livro daqui, né? Nossas testemunhas, né? Os espíritos estão vendo. Não só os espíritos que estão vendo, né? Deus está vendo aquela coisa toda. Não. Nós gravamos dentro de nós mesmos tudo que acontece. Né? A gente pode fazer aqui o parede de chumbo aqui, ó, né? E digamos assim, e fazer tudo aqui dentro e a gente achar que ninguém viu. Não? Alguém viu. Nós gravamos em nós mesmos o que a gente faz aqui dentro. Né? Em qualquer lugar. E então aquela moça, ela matou, né, a Teresa Cristina. Ela matou a Teresa Cristina daquele jeito, né, com as abelhas, provocou, né, aquilo tudo intencionalmente. Aí depois de muito tempo, cerca de 200 anos depois, né, ela, morando em Minas Gerais, ela estava participando de um piquenique junto com umas amigas, e não é que um grupo de abelhas veio, pegou ela e as abelhas conseguiram fugir. E ela está no jornal lá de Uberlândia, lá, em 1969. Tá? 200 anos depois, ela morreu do mesmo jeito que ela tinha provocado na prima. Na prima, né? Então, quer dizer, vejam que em muitos casos se aplica o olho por olho, dente por dente. Né? Mas não é assim. Não é sempre assim. Isso é muito relativo. Né? Então é interessante quando Jesus Cristo sempre tem um inimigo, né? Faz né? A justiça divina é fantástico o ensino que Jesus deu a respeito, né, disso, uma noite. Quando vocês podem pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? É necessário nascer de novo para conhecer o reino de Deus. Né? Nascer de novo.
Quando ele disse essa frase para o senador Nicodemos, que Jesus Cristo ensinava, ele falava com as multidões durante o dia, e à noite ele conversava com outras pessoas, com os apóstolos, né, com outras pessoas que iam procurá-lo. Né? E ele ensinava milhares de coisas. Né? Por isso que o apóstolo João diz lá pelas tantas que não caberia no mundo tudo que ele fez. Se fosse escrever livros sobre Jesus Cristo, não caberia no mundo o que esse cara fez, né? De maravilhoso. Então, nos livros espíritos que nós vemos, assim, os grandes exemplos, grandes histórias, né, que eu não vou ter tempo de contar, né? Lamentavelmente, sim, mas ele, numa noite, recebeu a visita do senador Nicodemos. Tá? Nicodemos era um fariseu que era senador dos judeus lá. E Nicodemos é uma pessoa boa, né? Então ele viu que Jesus, né, tinha algo extraordinário. E foi lá. Aí chegou e disse para ele: Jesus, só pode vir da parte de Deus alguém que nem tu, que faz esses milagres, essas coisas fantásticas, né, maravilhosas. Só pode vir da parte de Deus. Daí Jesus olhou para ele e disse assim: em verdade eu te digo que é necessário nascer de novo para conhecer o reino de Deus. Aí Nicodemos, interrogation, né? Nicodemos assim: mas como? Como que um homem velho, não tão velho assim, mas como que um homem velho, né, vai entrar de volta na barriga da sua mãe? Daí Jesus assim: olha, Nicodemos, em verdade eu te digo que o espírito vem do espaço, né? O corpo nasce da água e o espírito vem do espaço, né? Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Agora, o que é carne, o que é espírito, né? E aí foi falando, né? Aí o Nicodemo: mas como? Aí aumentou a interrogação, né? Aí Jesus disse assim: bom, se eu te falo das coisas da terra, tu não me entendes? Imagina se eu te falasse das coisas do céu. E o Nicodemos sacou a viola e foi embora. E naquele instante ali, depois que ele saiu, estava com Jesus o André e o Tiago, né? Daí estavam os dois lá também, né? Os dois: mas como que acontece isso, né? Nasci de novo. Daí Jesus disse assim: vem cá, as árvores são podadas e rebrotam, né? O ser humano é diferente do processo, mas o princípio é o mesmo, de renovação. Então, o corpo é que nem uma roupa, né? E que fica rota, né? Fica velha, né? Então, o homem sempre encontra no amor de Deus condições para se renovar e seguir no caminho da estrada do reino de Deus, para se iluminar, né? E então aí Jesus falou isso para ele. Aí veio o Tiago e disse: mas vem cá, já que o corpo é como se fosse a roupa das almas, né? Como que eu vejo belos rapazes junto com paralíticos e aleijados? Aí Jesus assim: olha só, acaso eu não tenho ensinado que tem que chorar todo aquele que é motivo de escândalo? Né? Então, olha só, Jesus estava ensinando sempre, né, que a responsabilidade, a causa e efeito, a justiça divina,
né? E ela se aplica. Toda vez que a gente maltratar uma pessoa, um outro ser humano, nós teremos que reparar. Nós teremos que ser responsabilizados sempre, né? Então aí Jesus usou esse termo, né? Todo aquele que é motivo de escândalo, no caso, tem que sofrer. Sofre. Ah, mas aí o André vem cá, mas e daí? Então quer dizer que toda vez que tiver alguém, se alguém cometeu um crime, né, vai ter que ter um outro para morrer também depois, né? Daí Jesus assim, olha, como é que é feito na lei de Moisés? O que está escrito na lei sobre essa questão de redenção humana? Aí o Tiago respondeu para ele assim, olha, está escrito assim, também o homem responderá olho por olho e dente por dente. Não era assim? Você sabe que a lei de Talião, Deus aplica, né? Conforme esses casos até que eu falei, né? Em geral na vida. Olho por olho, dente por dente, é aplicado. Eu ia falar sobre aquela boate lá daquela cidade aí, mas não vai dar tempo. Né? Que as pessoas estão chorando, estão querendo se vingar, né? Normalmente é assim. E aí Jesus disse assim, olha só, que tu não entendesse bem, nem o Nicodemo, senador dos judeus, não entendeu, tu também não está entendendo. A maioria das pessoas, ninguém entende, né, que as pessoas colocam, no seu egoísmo, colocam a justiça humana como o topo de tudo, né? Ah, eu quero justiça, não, você não vê na televisão todo dia aí, eu quero justiça, né? Morreram os 242 lá, e morrem sei lá, de qualquer jeito, estupro, qualquer crime, né? Qualquer crime, qualquer violência, qualquer coisa. Né? Mas, eu quero justiça. As pessoas querem vingança. Né? Eu estou observando bem esse caso lá de Santa Maria e outros lugares, eu fico observando sempre, e vejo assim, as pessoas querem vingança. Né? E se puder ganhar uma indenizaçãozinha, também melhor. Né? Mas então, aí Jesus assim, olhem só, isso que eu não quero que vocês esqueçam. Diz assim, olha, as pessoas colocam a justiça como, né, no seu egoísmo, como o suprassumo do ideal humano. Eu coloco o amor. E tenho ensinado que só o amor cobre a multidão dos pecados. Só o amor cobre a multidão dos pecados. Porque ele disse assim, acima do decálogo, do não cobiçarás, do não adulterarás, eu coloco, né, está lá, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então ele diz assim, eu coloco o amor acima da justiça. Né? E só ele cobre a multidão dos pecados. Então não há necessidade, quando o verdugo e a vítima, os dois se encontram e entendem que são filhos de Deus, que são irmãos, tá? Verdugo e vítima. Ou seja, né? Digamos que eu tenha te matado, né? Então quando a gente se encontrar, né, no mundo espiritual, né, e a gente, tu me perdoar do crime, né, e tu saber que nós somos irmãos, aí não há necessidade de escândalo nem de sofrimento. Né, que acontece na maioria dos casos, quando as pessoas se perdoam, né, nasce como filho, nasce como, né, como filha, né, vem como irmão, numa casa, e aí não há necessidade de um matar o outro. Né, que se fosse aplicar a lei de Talião, né, imagina, onde é que a gente ia parar? Se fosse aplicado olho por olho, dente por dente. Né? Então, quer dizer, não há necessidade quando a gente entende que nós todos somos irmãos, filhos de um pai, né, que ama a todos, que é o bem de todos. Então, aí que é o grande ensino de Jesus Cristo, tá? Que nós temos que prestar atenção, né, que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, na medida que a gente, lógico que a gente é devedor, a gente tem que reparar, né? Mas
os fantasmas do sofrimento desaparecem, por dizer, desaparecem quando as pessoas entendem isso, né? Filhos, irmãos do mesmo Pai. Mandou eu encerrar. Boa noite, muito obrigado.